Elias, que era de Tisbe. Irmãos, minha Bíblia, ela tá numa versão mais atualizada, tá bom? Não estranhe. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordenei. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Então aqui, irmãos, a gente vai entender o quê? Elias foi usado por Deus para dizer que por um longo tempo não haveria chuva naquela região, por conta do pecado do povo. Então o povo estava pecando muito e Deus usou Elias para profetizar que não haveria chuva. Lá na frente a gente vai ver que Deus usa Elias novamente para profetizar o contrário, que vai haver chuva. Mas aqui ainda estamos nessa parte. E aqui, irmãos, a gente vai ver que Elias estava no processo. Por quê? Por conta de Elias ter sido um profeta duro, um profeta verdadeiro, ele precisou de certa forma fugir para se esconder da ira que o povo ficou dele. Então Elias estava passando por um processo por obedecer à voz de Deus. E Elias estava ali se alimentando pelo que os corvos traziam a ele, bebendo água do riacho. Então eu quero te dizer desde já que enquanto você estiver debaixo da obediência da palavra do Senhor, ainda que você esteja no processo, o Senhor enviará sustento para a sua vida. Durante o processo, o Senhor não deixará faltar o maná necessário para você. Então que nessa noite você possa receber maná da parte de Deus para a sua vida. Porque ainda que no mundo, ainda que na sua vida, seja vida emocional, vida espiritual, ou então de forma física, você esteja num momento de escassez, o céu sempre será a fonte para a sua vida. O céu nunca deixará de derramar vida para você, de derramar sustento e alimento para você, porque você carrega dentro de você o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, amém? Só que a gente vai ver aqui no verso 7, que vai dizer assim: depois de algum tempo, porém o riacho secou. E não havia chuva, e a única forma que Elias estava ali, podendo saciar a sede dele, era por meio do riacho. E o riacho secou. Então Elias deve ter pensado: Deus, e agora o riacho secou? É o meu fim, vou morrer de sede. Pode ser que você esteja nessa situação, você obedeceu a voz de Deus, você está ali no seu processo para poder viver a promessa, o seu milagre. E o que ali você tinha o seu sustento, a sua visão até então, a sua segurança, o seu conforto secou, seu riacho secou. Mas isso só antecipa o seu milagre, porque depois Deus deu ordem para Elias ir à casa de uma viúva, e lá na casa daquela viúva que não tinha alimento nem para ela, Deus fez haver uma multiplicação e comeu a viúva, o filho dela e Elias. Então o riacho seco antecipou outro milagre que iria acontecer na vida de Elias. Irmãos, a promessa ela passa pelo vale, você passa pelo vale carregando uma promessa, mas o Senhor transforma essa crise em crescimento para você. Ele transforma a sua crise em crescimento e Ele te nutre pela presença dEle para que você não morra no deserto. Irmãos, vamos ler agora o capítulo 18. Vai comigo até o capítulo 18, ainda em 1 Reis. Abençoa Deus. Verso 1 vai dizer assim: algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Então ali Deus diz a Elias que ele vai enviar chuva. Então Elias segue o que o Deus diz e começa a orar, a clamar pela chuva que o Senhor disse que até então estava no tempo. Só que ainda antes de Deus mandar a chuva, antes de qualquer sinal, antes de qualquer coisa, ali no verso, deixa eu só achar o verso, irmãos. Aleluia. Só achar o versinho certinho. Abençoa Deus. Aqui, irmãos, o verso está no verso 41. Em seguida, Elias vai dizer a Acabe: vá comer e beber, pois eu ouço uma forte tempestade chegando. Ainda Elias não tinha visto nada e ele já estava dizendo que ele estava ouvindo uma forte tempestade chegando. Então eu, pela fé, profetizo, sem saber qual é a tempestade, qual era a chuva, qual é o milagre que você precisa. Eu
5. E então Elias começa a clamar, e Elias é persistente na fé dele. Ele clama uma, ele clama duas, ele clama 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez que Elias clama, sendo perseverante na sua fé, ele vê uma pequena nuvem no céu. E antes dessa pequena nuvem, ele estava mandando a cada vez que ele clamava, o servo dele olhar para o céu. O servo, me diz o que você está vendo. O servo dele dizia: eu não estou vendo nada. E Elias continuava, porque quem tem promessa, quem tem palavra, não se move pelo que está vendo, mas pelo que crê. O servo diz a Elias: não há nada a não ser uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é uma nuvem do tamanho da minha mão e da sua mão no céu para indicar uma forte tempestade? Não é nada. Mas aquilo era o suficiente para Elias. Sabe aquele ditado? Meia palavra basta para um bom entendedor. Para um bom crente, uma pequena nuvem basta. Porque isso já é o suficiente para nós cremos. Porque nunca será sobre a nuvem, nunca será sobre o recurso, sobre o que a gente está vendo, mas sempre será sobre o Deus que a gente serve. O salário ainda é pequeno, mas Deus é capaz de abrir uma porta maior. Mas Deus é capaz de me fazer prosperar nessa empresa. Eu ainda não tenho muita coisa para o meu casamento, mas Deus é capaz de preparar a partir disso que eu já tenho. E eu ando vivendo muito isso com Deus. Durante o meu noivado, que eu estou vivendo agora, o Senhor me mostra nos detalhes que Ele está ali, de meio em meio, de pequenas e pequenas nuvens. O Senhor me mostra que Ele está presente. O Senhor me mostra que no tempo certo a chuva dele virá para a minha vida. E a chuva dele irá cair sobre a sua vida no tempo certo. Porque a palavra do Senhor diz que no tempo certo Ele faz as coisas acontecerem. Eu não sei o que você precisa, como eu falei, eu não sei qual é a chuva, qual é o milagre que você precisa. Mas nessa noite, pela fé, começa a ver a sua pequena nuvem. Pode ser algo pequeno, mas passe a enxergar em fé as coisas pequenas na sua vida. Ah, o meu marido não é crente, mas hoje eu vi ele orando. É um sinal pequeno, mas para mim vai chover. Vai chover. Ah, a minha doença se estabilizou, o meu câncer parou de crescer. Pode ser um sinal pequeno, mas vai chover. É uma pequena nuvem, mas indica que o meu milagre vai acontecer. Qual é a chuva que precisa cair sobre a sua vida, irmãos? Deus, Ele age conforme a sua fé, e não a sua fé conforme o Senhor age. Ana teve Samuel, mas antes Ana ia ao templo todos os dias adorar antes de receber. Deus derrubou a muralha, mas antes eram voltas na muralha. O Senhor derramou fogo no sacrifício, mas antes Elias clamou. O Senhor transformou e mudou a descendência de Abraão, mas antes Abraão foi para uma terra que ele não conhecia e deixou toda a sua conforto, a sua parentela para trás. Então se mova em fé, que o Senhor moverá em fé por você e moverá o impossível que você não consegue. Levante a sua mão comigo e repita comigo: a